Oi, bem-vindo ao Adolescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós então continuamos o nosso estudo que está em Mateus capítulo 9. Nós vamos ao versinho 10, é a continuidade então do que estava acontecendo lá naquele momento que Jesus chamou um publicano, um coletor de impostos, né? Uma pessoa repudiada por todos. E olha só, olha que interessante. Jesus vai então para a casa de Mateus. Foi feita uma festa em homenagem a Jesus, que chamou aquele homem para andar com ele, porque viu no coração de Levi, apesar da corrupção, como comentamos, o desejo de se aproximar de Jesus, de ouvi-lo e de mudar o comportamento. E aí foi feita uma festa para Jesus. Gente, Jesus foi na festa de homenagem, porque ele viu ali uma oportunidade de salvar mais pessoas, né? E não foi para comer, beber, fazer bagunça, contar piada, rir. Não. Jesus foi porque viu ali oportunidade de salvação. Tudo que Jesus fazia, ele viu uma oportunidade. Bom, deixa eu ver se ali é possível trazer pessoas para o céu, né? Para perto de mim. E aí, olha só o que diz aqui o verso 10 do capítulo 9 de Mateus. E sucedeu que ele estando em casa, né, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Nem falaram direto com Jesus, né? Perguntaram para os discípulos e amanhã a gente vai falar sobre a resposta de Jesus a esse questionamento. Mas hoje a gente analisa o seguinte, ó. Não, vamos ler então aqui, ó, um pouquinho mais na frente, né? Diz assim, Jesus: ora, vendo isto, então Jesus ouviu o que disseram e respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vamos falar então sobre a resposta de Jesus? Eu ia me deter um pouquinho sobre essa intriga dos fariseus, mas a gente já falou muito, né? Que eles eram invejosos, que eles viviam disputando com Jesus, pessoas infelizes. Mas então vamos parar na resposta de Jesus. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Sabe que naquela época os fariseus, né, os rabis, eles consideravam que os publicanos eles tinham moléstia da alma. A alma dos publicanos era enferma, eles eram sãos, mas os publicanos não. E aí Jesus vai e usa essa expressão, né? Ah, vocês estão se considerando puros, estão considerando melhores, vocês não precisam de ajuda, eles precisam. E eu acho incrível as respostas de Jesus, eu acho incríveis suas respostas, elas não deixam brecha para nada, margem para nada, né? E aí olha só, Jesus vem e fala assim, ó, eu quero misericórdia. Eu não quero sacrifício. Além de falar isso, né? Ele fala lá um pouquinho na frente. Jesus responde isso. E de porém pregai misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. No versinho 13 você pode conferir. Então olha só, além de falar que ele veio ajudar quem estava precisando de ajuda, quem se sentia curado não precisava de médico, certo? Ele fala a respeito do sacrifício e da misericórdia. Aí você pensa assim, não, mas peraí, então é porque Jesus ele não estava concordando com aquele sistema sacrificial do cordeirinho que existia lá em Israel. Né? Você conhece, né? Qual era o sistema onde molava o cordeirinho, aquilo foi lá desde de Adão e Eva, lembra? Que foi tirada a pele de um cordeirinho, foi pedido um cordeirinho para Abel também, ele ofereceu, mostrando que viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro. Né? Ele fala que não necessitava mais de sacrifício porque ele estava presente, mas em momento algum Jesus foi contra o procedimento do santuário, inclusive, né? Que foi lá estabelecido por Moisés como modelo, como cópia de um santuário que existe no céu.
Jesus estava dizendo o seguinte, por isso que é importante quando a gente lê a Bíblia, entender o contexto, porque senão você pensa, aí, tá vendo? Jesus era contra o sacrifício. Como contra? Se lá no começo, desde Abel, né, foi explicado a respeito de Jesus vindo como Messias, ele implantou, Deus implantou esse sistema, fazendo as pessoas refletirem sobre a seriedade do pecado e sobre um Salvador que derramaria o seu sangue por mim e por você para a remissão dos nossos pecados. Então ele não poderia ser contra o que ele mesmo instituiu, mas ele estava explicando, ele era contra, sim, o que? Um sacrifício, no sentido de religião formal, você ir lá e imolar o cordeirinho e xingar sua família em casa, né? Inclusive alguns davam oferta na igreja, maltratavam os pais em casa. Olha o que Jesus estava falando. Olha, eu quero misericórdia para com o próximo. Eu quero que vocês pensem que todos são dignos do reino dos céus. Pecadores que vêm a mim, que buscam a mim, precisam de mim. Você devia ter misericórdia deles. Aliás, eles estão em melhores condições do que vocês, que acham que não precisa de mim, de nada, né? E aí Jesus estava falando não de um sacrifício de imolar o cordeirinho, nem de um sacrifício de renúncia, que nós falamos ontem, né? Porque estar com Deus exige renúncia. E que bom é a renúncia quando Deus é o primeiro lugar na nossa vida. Compensa tudo, né? Mas o que Jesus está falando aqui é do sacrifício de formalidade, né? Não da instituição do sacrifício. É você chegar num lugar, você ir numa religião e ser aquela coisa só de ritual exterior, né? Só para dizer que você é religioso, religiosa, só para dizer que você frequenta uma igreja, né? Então, assim, Deus detesta essa formalidade, que eles ficavam dizendo que os publicanos eram piores que eles, quando na verdade, diz a leitura dessa semana, gente, os dois eram ruins, né? No sentido de erro. Mas Deus dá uma gradação para os fariseus, que era pior a situação deles, porque eles aparentavam piedade. É sepulcro caiado, como diz a Bíblia, né? Pintadinho por fora, pensa numa lápide, caprichada, pintada por fora e que tem ossos, podridão, né? Putrefação dentro do túmulo. Assim Jesus comparou aqueles líderes, aqueles homens. E hoje a gente pensa, né, na seriedade da formalidade da questão religiosa. Será que a gente só está falando de Deus porque é bonito, porque é pop, porque o Brasil é um país predominantemente cristão? Quantas pessoas usam o nome de Deus e na essência não tem nada a ver com Deus, né? Agem contrário ao que a Bíblia chama da hipocrisia. Nós comentamos na semana passada e esse tema é retomado aqui com Jesus e aqueles rabis que enfrentavam a Deus, que detestavam a Deus, mas aparentavam gente boa, que fala o nome de Deus até com eloquência, né? Que Deus nos ajude a não sermos assim, que Deus nos ajude a pedir ajuda para vencermos os nossos pecados, porque essa ajuda vem dele, né? Não dizer, não tem problema esse pecado, isso, aquilo outro. O que importa é ir na igreja, depois eu me confesso, eu faço alguma coisa e está tudo certo. Não é esse o método de Cristo, né? Então que Deus possa nos ajudar como pessoas doentes pelo pecado, que nós possamos recorrer ao médico. Deus não faz de conta que está tudo bem quando o corpo está sendo contaminado com o câncer do pecado, com a doença que nos corrói, que nos fere, né, que nos atinge. Que Deus possa nos fazer colocar todos os nossos erros verdadeiramente em suas mãos e possamos ter a misericórdia que Deus quer que tenhamos para com aqueles que sofrem, que pecam, assim como a gente, né? Vamos pedir isso? Nos ajuda, Senhor. Vamos orar. Bondoso Pai, obrigada porque o Senhor é médico, que vem curar aqueles que precisam de Ti. Nós precisamos. Nosso corpo, como diz a Tua palavra, está cheio de chagas da cabeça aos pés. Nós erramos, nós somos brutos, nós somos muitas vezes incoerentes, sim, hipócritas. Meu Deus, não deixa, lava, limpa a gente. E nos ajude, meu Deus, a não termos uma religião formal,
mas sentida, vivida, experimental, junto do Senhor, que pode nos salvar, que pode nos levantar e que pode nos tornar filhos teus, como tornou Mateus, o publicano que extorquia as pessoas, que era corrupto, um filho do reino. Salva-nos para os teus propósitos. É o que nós te pedimos e por tudo agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando de dar o joinha e compartilhar o amor de Deus para outras pessoas. Não se esqueça que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.